Bom dia, mais um domingo que nós estamos aí, findando o mês de abril já. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento para nós fazermos a nossa reflexão dominical do livro de Ruth. Nós estamos aí num período conturbado, bem conturbado da história de Israel, no tempo dos juízes, mas talvez o livro tenha sido escrito bem depois. Mas é um livro que vai dar a direção sobre o rei Davi, da família, da descendência de Davi. O livro é de Ruth, mas eu vou falar mais sobre a Noemi. Então nós temos aqui a história no livro de Ruth, depois de Juízes, no livro de Juízes, antes do livro de Samuel. É um livro curto. E nós temos aqui uma família de israelitas que saem da sua terra, da Palestina ali, por causa da fome que estava assolando, da seca que estava assolando aquela região. Eles atravessam a montanha, atravessam o rio Jordão, a montanha, e vão morar em Moabe. Sai a Ruth com o seu esposo, seus dois filhos, e os dois filhos Noemi, né? Noemi, se casam com duas moabitas. Uma das moabitas é Ruth e a outra é Ofra. Só que morre o esposo da Noemi e depois morre os dois filhos de Noemi. Fica Noemi viúva, as duas noras viúvas e três mulheres que não tinham como se sobrevivesse, se sustentar naquela terra. E nós temos aqui pelo capítulo 1 de Ruth, a Ruth despedindo, a Noemi despedindo as suas noras, e a Ofra vai embora, e a Ruth não quer deixar a Noemi. A história da Ruth é uma outra história, também muito boa, muito agradável de se ler. E a Ruth cisma de ficar com a Noemi. E a Noemi está voltando para a terra dela, porque ela ouviu que Deus tinha abençoado novamente a terra e a terra está produzindo. E ela vai, a Noemi e a Ruth voltam para a terra delas. E quando ela chega na terra dela, o pessoal fica feliz da volta dela. E eles falam assim: poxa, essa aqui não é, né? Ela volta para Belém, na Judéia. E essa aqui não é Noemi? Ela é ditosa, né? Ela é abençoada. Aí é interessante porque a Noemi vai falar algo aqui no versículo 19 e 20, que é a chegada delas em Belém. Então ambas, Noemi e Ruth, se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, por causa da morte do marido da Noemi e a morte do marido da Ruth, da situação que elas estavam sozinhas agora. E uma mulher sozinha, não tinha sustento, não tinha uma família, era uma desgraça aquilo, né? Se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? O interessante é que o nosso nome, ele é muito importante, porque o nosso nome carrega algumas coisas, ou carrega aquilo que o nome significa, ou carrega também as esperanças e expectativas dos nossos pais que colocaram os nomes sobre nós. E tem várias histórias interessantes. Nós temos vários dicionários. Eu tenho um, inclusive, aqui sobre os nomes, né? Da onde que veio, o que significa. E é muito interessante a gente saber o significado do nosso nome, qual é a raiz do nosso nome, de onde que ele veio. Então eles disseram assim: poxa, essa aqui não é a Noemi? Aí a Noemi responde para essas mulheres, para esse pessoal de Belém. Porém ela dizia: não me chame Noemi. O nome Noemi significa agradável, não é? Então é agradável, Noemi é agradável. Não me chame mais de agradável. A minha vida virou um inferno, porque ela continua aqui. Porque o Deus tem me dado amargura. E ela fala assim, ó: chamai-me agora de Mara. E Mara significa amargura. Porque Deus me encheu de amargura. Eu saí daqui feliz, saí daqui abençoada, próspera, a partir daqui. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi.
eu voltei numa situação de desgraça, de pobreza, sem nada, então vocês não me podem chamar de abençoada, de agradável, me chama de Mara, porque amarga a minha vida aqui, porque Deus me fez assim, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido, então não me chame mais de agradável. Nós entendemos a situação da Noemi, a reclamação dela, a angústia, a mágoa, a tristeza que ela carrega por ter saído com seus familiares e todos os 3 homens terem morrido na terra de Moab, numa terra estrangeira. E ela retornando. Mas acontece que no meio dessa desgraça, no meio dessa pobreza, no meio dessa amargura, no meio dessa mágoa, é fácil nós falarmos dela, que nós estamos aqui fora do contexto dela, lendo um livro, e nós não passamos pela situação que elas estão passando, que ela passou, né? Que ela está passando também agora, que não tem perspectiva nenhuma na vida, principalmente sendo mulher, e voltar para a terra dela sem nada. Mesma coisa que você voltar para a sua casa dos seus pais, se você não tem nada, você perdeu tudo que você tinha. Então essa amargura da vida de Noemi, ela é entendida por nós aqui nesse momento. Mas no decorrer do contexto do livro, que nós podemos, depois vocês podem ler, a Ruth estava com ela. E a Ruth então vai conhecer um parente da Noemi, que vai ser o resgatador. A história vai ser o seguinte: ela vai conhecer o Boaz. Esse cara é um cara rico, é um cara que tinha o direito de resgatar a terra da Noemi, do Abimeleque, que era o marido. É Abimeleque o marido dela? Eu acho que é Abimeleque, não sei se era Abimeleque. Elimeleque, o marido dela, né? Ele era parente de Elimeleque e ele podia resgatar novamente a terra para Noemi. Só que ele teria que casar com a Ruth. E do desenrolar do fato aqui do livro aqui, isso vai acontecer. Ele vai conhecer a Ruth, ele vai resgatar a terra para Noemi, ele vai se casar com a Ruth e no final do livro a Ruth vai ficar grávida, né? E aquelas mulheres que chegaram e falaram para Noemi, que receberam em Belém, e ela teve aquela atitude de mágoa, de tristeza, de angústia, de horror, de amargura, elas vão dizer para Noemi que agora realmente ela é abençoada. E no final do livro de Ruth, a Ruth vai se tornar mãe, e assim diz o texto aqui, né? As mulheres falando para Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi, estou no capítulo 4, no versículo 14: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador. Foi Boaz que resgatou a Noemi junto com a Ruth. E a Ruth era uma estrangeira. A Ruth era moabita. Na verdade, depois os moabitas se tornam inimigos dos israelitas. E através dessa mulher moabita é que vai vir Jesus. E o rei Davi é Jesus. Então, no rei Davi tinha sangue estrangeiro e também no sangue de Jesus tinha sangue estrangeiro. Então, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador. E seja afamado em Israel o nome desse, o nome de Boaz e o nome da criança que ia nascer. Ele será restaurador, quer dizer, a criança, da tua vida e consolador da sua velhice. Ficou como se fosse o neto dela, né? Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Uma mulher sem filho naquela época era uma desgraça. Ela era rejeitada. A mulher, se ela fosse estéril, então o marido dela tinha direito de arrumar outra mulher, e geralmente sempre era a mulher que tinha problema. É o que eles diziam, nunca era o homem, né? E muitas vezes era o homem que tinha problema lá também. Então, vai ser mais... A Ruth te ama tanto que ela tinha melhor mais do que 7 filhos. E 7 filhos era para ser uma bênção plena, né? E aí continua o texto dizendo que a Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no seu colo, né? E cuidou da criança, né? Ela que estava na amargura de achar que não tinha mais jeito para a vida dela, que não tinha mais solução, que tinha acabado, ela vai agora ser uma avó e ela vai cuidar de uma criança, né? Como é que mudou a vida dela? Então nós passamos por situações que nós não compreendemos e nos tornamos amargos.
cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de rancor, cheio de ódio, porque nós estamos passando numa situação, nós não entendemos essa situação. Geralmente, quando nós estamos passando numa situação, nós ficamos sozinhos, como a Noemi ficou. É óbvio que a Ruth veio com ela, mas as duas estavam sozinhas, não tinha expectativa. Qual a expectativa delas de voltar para a terra e fazer o que lá? Né? Não teria jeito. O certo seria, se a Noemi tivesse um outro filho, ou menor mesmo, esperasse que ele crescesse para poder casar com a Ruth, né? Mas nem filho ela tinha para a Ruth poder esperar. E quando a criança crescesse, também, se ela tivesse um filho pequeno, a Ruth já estava bem mais velha lá. Então não me chame de agradável, eu não sou abençoada, eu sou amarga. E nós estamos aí vivendo uma situação, muitas vezes, em que nós nos encontramos em amargura. E não queremos nem dizer que somos abençoados. Mas nós somos abençoados. Abençoados, nós temos que entender que às vezes não é só financeiramente, porque todo mundo, inclusive eu também, quero ser abençoado financeiramente, porque a gente pensa que sendo financeiramente é que a nossa vida está resolvida. E nós sabemos pela história, não só bíblica, mas pela história da humanidade, que também não é bem assim, né? O dinheiro ajuda, mas não é 100% a felicidade, né? Então, passamos e nós temos essa atitude, esse pensamento, esse jeito do Noemi tratar, de que eu não sou abençoado, eu não sou agradável, eu não sou feliz, eu tenho muita amargura. Muda meu nome para Mara mesmo, porque é amargura. Então, a gente pode poder olhar para essa situação e olhar para a nossa vida também, fazer uma autoanálise da nossa vida, se nós também não estamos tendo o mesmo pensamento que a Ruth. No texto de 12 de Hebreus, fala que nós não devemos ter nenhuma raiz de amargura, né? Porque a amargura ela vai corroendo a nossa vida, vai corroendo o nosso ser, o nosso coração, os nossos pensamentos. É interessante porque eu já falei, algumas pessoas já sabem, eu gosto de tirar o mato aqui da rua aqui, porque quando eu estou ali tirando aquele mato e cresce rapidamente, principalmente na época de chuva e tal, é uma terapia, né? E eu vou vendo, quando você tira aquele mato, ainda tem alguns bichinhos ali que se alimentam, que estão ali, mesmo no meio da erva daninha. Mas logo, esse mato ele volta, ele cresce novamente, e cresce grande, né? E vai crescendo, e você tira novamente o mato. Só que a percepção é o seguinte, se eu não tirar a raiz desse mato, ele vai voltar a crescer. Então seria necessário eu tirar a raiz, como nós estamos numa cidade que ele nasce no meio do asfalto, até no meio do concreto ali e tal. Eu não consigo, eu teria que quebrar o asfalto todinho e o concreto todinho e tirar a raiz daquele mato, daquela erva daninha. E então nós ficamos só na superfície, tiramos só aquilo que está na superfície. Mas o que está por baixo novamente cresce e vai crescendo. E aí incomodando, e vai também até aos nossos olhos, fica feio, porque aquele monte de mato e tal. E o que é necessário? Necessário é que nós possamos então arrancar a raiz da amargura, como diz o texto lá de 12 de Hebreus, e para não ficarmos como a Noemi, de agradável, de beleza tal, ser amarga. E nós deixamos que esse mato cresça, nós deixamos que essa raiz ela se solidifique dentro de nós e nós não arrancamos. E muitas vezes nós não vivemos plenamente a vida que nós deveríamos viver, por causa do nosso próprio pensamento. No capítulo 14 de João, no verso 1, Jesus vai falar para os discípulos, ele vai falar sobre o céu, né? Mas eu queria só destacar a primeira sentença que ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Não fique turbado. Em algumas outras, essa aqui que eu estou lendo aqui, que é a minha que eu gosto, que é a revista atualizada, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está falando, você crê em Deus e crê em mim. Né? Na NVI fala assim, não se perturbe, não fique perturbado. Na nova atualizada, ela diz assim, não fique angustiado, não fique com angústia. Na linguagem de hoje vai dizer, não fique aflito. Na Peshitta vai ser igual esse aqui, vai dizer, não se turbe o coração. E na King James, ele diz, não se preocupe. Não se preocupe. Então, não se perturbe, não fique angustiado, não fique aflito, não se turbe, não se preocupe. É óbvio que nós temos também o nosso momento.
É fácil para nós falarmos agora, não se preocupa, não fica aflito, não fica angustiado, e a pessoa está passando uma situação que ela mesma não consegue ver a luz no fim do túnel. E às vezes é tão para nós que estamos fora, conseguimos enxergar, e mesmo que nós falamos para essa pessoa, a pessoa não consegue ver e ela não aceita. Então Jesus diz, não se turbe o vosso coração, você creia em Deus, né? Creia em mim pelo menos. O que a Noemi fez, ela disse, não, Deus, tudo bem, eu creio em Deus, Deus existe, tá, beleza. Só que esse Todo-Poderoso, o El Shaddai, no caso, que é a tradução lá, o Yahvé, no caso, ele pesou a mão sobre mim. Ele me encheu a vida, me encheu o coração, me encheu o pensamento de amargura. E não era bem isso. Era que no momento desse problema todinho, dessa situação difícil, de perda de filhos, de perda de esposo, existia ali um caminhar que lá na frente ela depois ia colocar no colo o neto dela, que não era na verdade neto dela, não veio do filho dela, mas era daquela mulher que é a Ruth, que estava junto com ela. E naquela comunidade, a Ruth era a filha dela, no caso. E ela então vai tomar aquela criança de uma situação terrível, uma situação impossível de se viver, muda-se a situação e essa mulher vai ser uma avó e vai criar a criança. E interessante porque dessa criança e dessa situação que nós temos aqui, termina o texto nos revelando a ancestralidade do rei Davi. Então, aqui diz que o Salmão, né, é um descendente do rei Davi de Jesus, gerou a Boaz, né? E o Boaz, ele é o resgatador da vida da Noemi e também da Ruth. Ele vai casar com a Ruth. E algumas pessoas usam esse resgatador como uma personagem, como tipo de Jesus, que veio nos resgatar da situação que nós estávamos e nos dá uma vida diferente, quando nós então entendemos o que ele fez para nós, né? Então a Noemi vai cuidar de quem? Do Obed. O Obed que vai ser o pai de Jessé, né? E Jessé vai ser o pai de Davi. Então o Obed, o filho da Ruth com Boaz, vai ser o avô do rei Davi. E essa descendência que vem lá de cima de Boaz e de Ruth, uma moabita, vai se dar aqui embaixo depois no nascimento de Jesus, né? Então você vê, olha só a grandeza da coisa. Aqui uma situação que nós passamos, que nós estamos num deserto, às vezes nós ficamos só na colina, na montanha, e nos esquecemos dos vales, né? Lá não existe vale, estamos aqui bem, estamos cheios de fé, cheio de alegria, tal, e de repente vem uma situação em que nós passamos por vale, só que nós esquecemos do que existe o vale aqui. E quando nós passamos pelo vale, nós não queremos aceitar a situação que nós passamos. Então, essa aqui, para nós podermos entender que nem tudo é escuridão, nem tudo é tristeza, nem tudo está destruído, nem tudo é impossível. E ele está dizendo, não fique perturbado com o momento seu, não fique angustiado, não fique aflito, não se preocupe, né? Você tem que crer em Deus e crer em mim, pelo menos nisso aí. Você vai ter que passar um tempo, e esse tempo eu estou com você também. E a gente não entende, a gente esperneia, a gente reclama. Algumas pessoas dizem, eu ouvia muito dizer, me dá paciência de Jó, tal. Para mim, Jó não era paciente. Não era paciente, e eu entendo por quê. Porque ele passou uma situação terrível e ele reclamou muito, ele murmurou muito, né, da situação que ele estava passando. Tanto é que no final do texto do livro de Jó, Deus vai indagar a Jó algumas questões e ele falou, olha, você me perdoa porque eu não sabia. Eu não entendia, eu achava que entendia, não entendia. Né? Eu só ouvia falar do Senhor, agora não, agora eu entendo, eu vejo o Senhor. Então esse homem que era paciente, no momento de angústia dele, ele pediu a morte. Moisés pediu a morte, Jeremias pediu a morte, Jesus também, ele no momento do Getsemane, porque Jesus assim, ele não aceitou assim, ele foi lá, suou sangue e pedindo a Deus, se for da tua vontade, tira esse cálice de mim, porque é duro isso aqui. Ele sofreu também, não é que ele, vem, tudo bem, agora eu vou morrer, vou ser crucificado, que beleza, pode ir. Não, lá no Getsemane, antes de ser preso, ele estava suando sangue de desespero, de angústia. Nós temos também um outro profeta, Jonas, que pediu a morte. O próprio Moisés também, me mata porque eu não aguento mais esse povo aqui não. Então
situações que nós passamos. E nós realmente, muitas vezes, numa situação terrível, nós queremos até nos matar, queremos morrer, não queremos mais viver. E de repente você passa por aquilo, imagina só, você querer se matar, não dá para viver mais por causa dessa situação, e de repente você passa aquela situação e as coisas melhoram, as coisas ficam maravilhosas, o que era impossível tornou-se possível, e você sai dessa amargura para ser novamente agradável, para ter beleza, para poder olhar a vida de uma outra maneira. Quando você então olha para Jesus, olha para Deus e crê, não se turbe o vosso coração, não fique aflito, não fique angustiado, porque todas as situações, ela tem um final. Pode ser também realmente um final infeliz, mas pode também ser um final feliz. Depende de como nós possamos enfrentar a situação que nós passamos. Então toda a raiz de amargura, toda essa erva daninha que está enraizada na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, teria que ser arrancada. E eu só entendo isso quando nós entendemos o que é realmente aquilo que Jesus quer que nós entendamos quando nós chegamos até Ele e através dele nós chegamos até Deus. Não, Deus não, o Todo-Poderoso pesou a mão e me encheu de amargura, não. Tá? Ela não enxergava. E depois ela pôde então abraçar o neto dela, tomando a questão da cultura. E ela criou aquela criança, olha só, do nada, perdeu os maridos, os filhos, e agora ela tem um neto, que vai ser então o avô do rei Davi. Olha só que história. Toda a raiz da mão, não se perturbe, não fique angustiado, não fique aflito, não se preocupe mesmo, deixa de ser amargo, arranca a erva daninha, e olha para a sua vida, olha para o seu dia, e vê o quanto Deus já fez, né? O quanto Deus já fez. Tem uma música antiga que eu não lembro muito bem e que fala que quantas bênçãos, quantas você tem, né? E verás surpreso o quanto Deus já fez. Você tem a vida, você tem a respiração, você tem os seus olhos, você tem os seus ouvidos, você tem as suas pernas, você tem os seus braços, você tem a sua comida, você tem a sua casa, você tem a sua cama, você tem o seu trabalho, né? E mesmo que você não tenha muitas coisas, você tem aí a sua vida, né? E Deus que te ama, alguém te ama, Deus te ama, né? Você pode dizer, ninguém me ama. Não, Deus te ama, Jesus te ama. Olha só, duas já, o Espírito Santo te ama, 3 pessoas já te amam, e você fala que não tem ninguém, né? Então arrancar toda a raiz de amargura, toda a perturbação, a angústia, a aflição, a preocupação da sua vida, e coloca, crê em Deus, crê também em mim, né? Não se turbe o vosso coração. Que tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado, feriado amanhã, e que você possa caminhar com alegria. Arranca tudo que não presta de dentro de você. Deus abençoe, em nome de Jesus.